Bom dia, pessoal. Essa aula de pavimentação, aula número 10, penúltima aula nossa, é uma aula muito importante. Gostaria que vocês frisassem nessas duas últimas aulas, porque é uma parte de composição de custo. Não é totalmente, porque não dá tempo de dar tudo, mas eu vou dar o principal para quando se monta um projeto de custo, principalmente de equipamentos. Vamos falar então, primeiramente, sobre a composição de custo unitário dos serviços, tá? Então, quando você precisa de uma elaboração de um custo unitário de qualquer tipo de serviço de engenharia, principalmente na área de pavimentação ou de estradas, vamos dizer assim, é necessário que se conheça basicamente o seguinte: a composição dos custos de utilização dos equipamentos são envolvidos na execução da tarefa. Vocês vão perceber aí que vão aparecer várias planilhas de custo horário de utilização de equipamentos, bem como a composição ou dimensionamento de cada equipe mecânica, formada para executar para cada tipo de serviço, sua produção horária na unidade da composição do custo horário do serviço também, e podemos avaliar os percentuais produtivos e improdutivos da utilização dos equipamentos envolvidos, que é a planilha de produção da equipe mecânica. Também vamos estar sobre o custo de aquisição dos materiais básicos envolvidos na execução dos serviços. Não podemos esquecer também que isso se envolve também os custos da mão de obra, com sua respectiva escala salarial, é claro, né? E também não podemos esquecer os encargos sociais de cada categoria. Também é envolvido os custos unitários dos transportes, seja local, comercial ou específico, tal como o transporte também no caso do material asfáltico, se assim for necessário. Elaboração da planilha de custo unitário de serviço. Passamos então, gente, à elaboração da planilha do custo horário de utilização de equipamento. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Nós temos também exercícios de tarefa que eu vou dar para vocês, também as planilhas, né, que fazem parte, onde que vocês vão tirar todas as informações e dados para que vocês façam a tarefa. O custo horário de utilização é o custo que decorre da posse ou uso do equipamento, medido no intervalo de 1 hora, seja ela produtiva ou improdutiva, para a quantificação do seu custo horário. Então, é necessário que a gente se estabeleça os seguintes parâmetros. Nós temos que saber o custo de aquisição do equipamento, a vida útil em anos, que a gente chama tempo de amortização. Cada veículo tem sua vida útil. Mesmo que aquela vida útil, o equipamento esteja ainda produtível, as empresas costumam revender esse equipamento para adquirir um novo. Horas trabalhadas por ano, depreciação, à medida que o tempo vai passando, os equipamentos vão depreciando, não vão perdendo valor. Juros, claro, custo de manutenção, né, abastecimento, filtro, óleos, né, graxa, custos de operação, material mais mão de obra,
E, finalmente, os custos horários produtivos e improdutivos. Então, vamos lá, gente. O custo de aquisição dos equipamentos e veículos, né? Como é definido isso aí? Em função da pesquisa de mercado e que as empresas, a partir da elaboração de uma planilha denominada planilha de custo de aquisição de equipamentos, nessa planilha figuram código dos veículos, geralmente esses códigos padronizados, a denominação do equipamento, denominação como é que chama, se é moto niveladora, trator de esteira, trator agrícola, Valmet e assim por diante. A potência em HP ou kW, quilowatt. A vida útil desse equipamento, que é em anos. E o número de horas trabalhadas por ano. Geralmente o catálogo do fabricante ele fornece isso aí. E o custo, qual é o valor desse equipamento, que é o custo de aquisição. Por que deve ser feita essa pesquisa? Essa pesquisa ela deve ser feita de forma a se obter, primeiro, o valor de aquisição do equipamento, a incidência de impostos, ICMS, IPI, despesas de transporte, no caso do frete, embalagem, eventualmente, de importação, caso for. Então, gente, vamos começar a montar, né, a nossa planilha de custo de produção. Primeiro, vamos calcular a vida útil do equipamento. Ele é definido no período de tempo iniciado no momento de sua aquisição, início de funcionamento. Se ele ficar 2 anos parado, esse período é contado até a data da sua retirada de serviço. O pessoal alega que esse conceito é meramente econômico e ele pode ser entendido como um período entre o início de sua operação, em número de anos, até o momento que o custo de reparos para mantê-lo em condições de funcionamento torna-se maior que o valor residual do equipamento. Isso quer dizer que o seguinte, à medida que o equipamento for trabalhando, vai chegando numa certa época que a sua manutenção, depreciação, ela fica mais alta que a sua produção. Gasta mais com combustível, gasta mais com óleo, com filtros e assim por diante. A vida útil dos equipamentos varia conforme o tipo, claro, quantas condições de serviço também, se ela é leve, média e pesada. Abaixo do quadro 2.1, são sugeridos pelos fabricantes e geralmente adotados pelo DENIT a seguir. Então, gente, aí tem as condições de trabalho, condições leves, condições médias, condições pesadas, né? Para escavação e carga e para transporte. Ok? Então, isso aí são as condições, quando é condições leves, médias e pesadas. A seguir, nós temos a tabela 2.1, ela dada a potência em kW. Mais tarde a gente pode ver como a gente pode transformar em HP. O tipo de combustível, D é diesel, tá? G é gasolina, tá? E etanol. A vida útil, que é em anos, né? Aí, por exemplo, nós temos o código E001 do trator de esteira com lâmina, né? De 82 kW. Ele é a diesel, a vida útil dele, quando ele é leve, é 6 anos. E horas trabalhadas por ano desse equipamento são 2.000 horas. Aqui é uma continuação da tabela 2.1. Então vocês podem tirar aqui qualquer tipo de informação de qualquer tipo de equipamento para fazer as horas produtivas e improdutivas.
Depreciação. O conceito de depreciação de um equipamento é devido a 3 fatores: física, a perda do valor do mercado devido ao desgaste, não somente devido ao uso, como também devido às intempéries. É exatamente igual a um veículo, tirou da concessionária já uma perda simbólica do equipamento. A econômica também, do decréscimo da capacidade de produção do equipamento devido à exaustão física ou da obsolescência do mesmo. Depreciação contábil, ela corresponde a uma estimativa de perda do valor sofrido pelo equipamento para fins de registro contábil. E, de qualquer forma, a depreciação ela pode ser resumida como sendo a perda do valor venal de um equipamento ao longo do tempo. Nós temos aí o custo de depreciação, que é o valor de aquisição, né? Menos R, dividido por vida útil do equipamento e as horas trabalhadas por ano do equipamento. Essa equação DeNitt utiliza linearmente para se calcular o valor horário da depreciação. Então, CD é custo de depreciação horária, reais em hora, valor de aquisição do equipamento em reais, valor residual do equipamento, né? E para a gente saber o valor real do equipamento, a gente tem que ter o valor de aquisição vezes o Rzinho em porcentagem dividido por 100. Na tabela 2.2 ela será mostrada. N é a vida útil em tabelas que você adquire da tabela 2.1. E HTA é o número de horas trabalhadas por ano que você retira da tabela 2.1. Existe uma observação aqui em relação ao valor residual do equipamento. É referente ao valor de venda do equipamento ao final de sua vida útil. Os percentuais Rzinho de valores de aquisição VA para representar o valor residual R dos equipamentos são os constantes da tabela 2.2. Então, gente, se você... Nós temos aqui a tabela, o valor residual de cada equipamento aqui, que você pode adquirir, tá? Para qualquer tipo de equipamento. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? A aula número 11 é uma aula final em relação ao horário de equipamento e depois vai ter um exercício explicativo sobre como calcular a hora produtiva e improdutiva. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vamos à última aula número 11. Bom dia.